Infelizmente, todo mundo tem alguma história para contar quando o assunto é a pandemia de Covid-19, que começou no Brasil em fevereiro de 2020 e causou mais de 37.500 casos e 700 mil mortes. Os casos diminuíram, mas o sinal de alerta continua ligado. Será que podemos viver uma nova pandemia? Porque sempre temos assistido o aparecimento de novas viroses e arboviroses. Porque o Brasil ainda tem tantos casos, tantos números altos em relação à dengue. É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Fala Doutor. Bora! Fala, doutor, tudo certo? Tudo em paz, graças a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Maravilha. Eu comecei o programa falando um pouquinho sobre a Covid-19, né? Todo mundo tem uma história triste para contar e eu queria que o senhor falasse um pouco o motivo, né? Por que a gente viveu essa pandemia e também trouxesse seu relato, né? Como é que foi para você, como infectologista, lidar com esse enfrentamento da doença? Esse vírus ele acabou adquirindo essa magnitude, o nome SARS-CoV-2, porque já existia o SARS-CoV antes, né, que é o vírus da Covid-19, e 19 porque ele foi identificado primeiro em 2019 na China. Porém, a pandemia foi decretada em março de 2020. Lógico que no começo pegou muita gente de surpresa, principalmente, eu diria, até mesmo os profissionais de saúde. No começo, nós achávamos que esse vírus, por ser até mesmo um vírus já conhecido, ele não adquiria essa magnitude. E isso foi totalmente ao contrário. Rapidamente, esse vírus se tornou o que nós conhecemos da pandemia, onde aqui, somente no nosso país, no Brasil, um país de dimensão continental, foram mais de 38 milhões de óbitos, 38 milhões de casos e mais de 700 mil óbitos. Então isso criou-se, de certa forma, um medo de todos em relação a novas pandemias que venham a surgir. Foi um momento triste, pois esse momento trouxe não somente prejuízos econômicos, sociais, para a convivência das pessoas que deixaram de ver os seus familiares, deixaram de estar juntos em momentos importantes, mas principalmente pela perda de vidas. Aquelas pessoas que perderam isso em definitivo, que não podem mais abraçar um ente querido, né, por conta de ter essa pandemia, esse vírus ceifado a vida dessas pessoas. Então, realmente foi um momento muito triste. Por outro lado, foi um momento também de vitória da ciência. Então as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde e nós conseguimos voltar ao nosso normal, ou o que nós chamamos de nosso novo normal. Não foi fácil para a gente, profissionais de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, todo o pessoal de farmácia, assistente social, acho que todos que trabalharam com assistência passaram por um momento muito difícil. Às vezes nós não conseguíamos atender todas as ligações, todos os chamados de ajuda, mesmo se dedicando ali o máximo de tempo para essas pessoas, para salvar vidas, nós não conseguíamos isso e isso nos deixava muito triste. Saber que pessoas estavam ali muitas vezes perdendo suas vidas por conta de não ter uma assistência médica adequada. Então foi um momento bastante triste, né, por tudo isso que nós falamos, mas por outro lado também eu acho que acabou deixando a pandemia, né, algumas lições para a gente. Pois é, a gente vai falar um pouquinho dessas lições, mas o senhor falando aí em relação a essa dificuldade do enfrentamento no início, né? Eu lembro bem que eu cheguei a ficar internada com a Covid-19, também fui infectada, fiquei um tempo internada no hospital e eu via de perto a dificuldade desse tratamento, né? Muitas pessoas sendo entubadas, muitas pessoas morrendo ali nos hospitais e realmente um cenário assim doloroso, mas felizmente a gente chegou no momento das vacinas, o que diminuiu bastante os números de casos, mas a gente ainda vê muita resistência, muita gente ainda deixa de se vacinar. A gente sabe que o momento agora é outro, né? São grupos específicos, mas enfim, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor acredita que ainda tem tanta resistência em relação às vacinas, porque as pessoas ainda acham que não são eficazes ou que não, enfim, que podem ficar sem se vacinar, que ainda assim não vão contrair a doença. No início foi bem difícil, porque era uma coisa nova, então estava todo mundo muito tenso, sem saber o que poderia acontecer. Eu já tive 5 vezes, inclusive depois da vacina, eu já tive. Porém, depois da vacina, eu percebi que os sintomas foram menores. Eu só senti mais dor de cabeça e enjoo. E no início, antes da vacina, eu tive muitos sintomas, como dor forte no peito, falta de ar. Não cheguei a me internar, mas foi bem complicado mesmo esse período, viu? Você tem medo que a gente viva uma nova pandemia? Medo não.
eu sempre tenho orado e pedido a Deus misericórdia para que o Senhor nos guarde, né? Mas dizer que eu tenho medo, eu não tenho medo, né? Porque infelizmente a gente tá aparecendo várias doenças aí. É gripe disso, ó. Aí tem uma virose. A gente exatamente não sabe qual é o tipo de doença que está acontecendo. Vai nos médicos, os médicos dizem assim, é apenas uma virose. Mas que tipo de virose é essa, né? Confesso a você que eu fico meio acanhada as vacinas. Dou vacina em minha filha, tomo vacina, não deixo de tomar nenhuma vacina. Mas eu fico já um pouco com medo, com tanta coisa e sem saber o que é, e tomar uma vacina para algo que a gente nem tem certeza do que é. Entendeu? Olha que interessante, hoje se fala assim, hesitação vacinal, muitas vezes as pessoas não querendo se vacinar, ou pior, não vacinando os filhos. E essas crianças não têm capacidade, né, de definir, por ele acabam os pais definindo que não vão vacinar os filhos, colocando em risco não só a vida dos seus filhos, mas também como de outras pessoas, outras crianças e a comunidade como um todo. E aqui a gente não está falando vacina só da Covid-19. Mas trazendo para a Covid-19, as pessoas costumam dizer, como é que eu vou acreditar em uma vacina que ela foi criada rapidamente? Ela não foi criada rapidamente. Essa vacina ela já era estudada para o SARS-CoV. Lembra que nós falamos que o vírus da Covid é o SARS-CoV-2? Existia o SARS-CoV, o MERS-CoV, que são coronavírus que principalmente na região do Oriente Médio eles causaram uma série de casos e óbitos. Então já vinha sendo estudada vacina para o coronavírus. Não o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, mas para um grupo de coronavírus. Além disso, a plataforma utilizada nessas vacinas eram plataformas também já pesquisadas para outras vacinas. E aí eu te digo, mais importante do que os estudos que atestaram a segurança dessas vacinas e a efetividade é nós observarmos o mundo real. Isso em medicina nós chamamos de estudos de mundo real, de vida real. Olha o que aconteceu com os casos de Covid-19. Ainda acontecem casos, ainda acontecem óbitos, sim, mas em pacientes que muitas vezes que têm uma particularidade, uma doença crônica, pacientes que já têm uma certa fragilidade. Então, hoje a gente vê esse número de casos muito baixo e principalmente óbitos muito mais baixo ainda. Como nós falamos, o que nos permitiu a voltar ao nosso normal ou ao nosso novo normal. Então, essa hesitação vacinal em relação à Covid, infelizmente, não tem como falar. As fake news contribuíram muito de forma negativa para isso, né? Então, assim, outra coisa foi um momento de divisão política, quando eu sempre digo, devem existir políticas de saúde, mas não saúde na política. Infelizmente, politizaram o assunto da saúde e acabou muitas vezes as pessoas, né, adotando essa coisa do não vacinar. Eu digo que algumas pagaram um preço caro por isso, inclusive não só no Brasil, fora do Brasil, na França, uma das pessoas principais anti-vacinas, acabaram de movimento de vacina livre, acabou morrendo por conta de não ter se vacinado. Então, as vacinas como todas, e aí saindo da Covid-19, a gente tem uma diminuição da taxa de cobertura vacinal. E eu digo que às vezes, Cris, elas acabam pagando pelo seu sucesso. Exemplo, se falarmos hoje com alguma pessoa, você conhece sarampo? Nunca viu um sarampo. Então, por nunca ter visto um sarampo, essas pessoas acabam muitas vezes não se vacinando. Por que eu vou vacinar para uma doença que não existe? Existe sim. Na Europa a gente viu um surto de sarampo, paralisia infantil. Antes era extremamente comum a gente encontrar, infelizmente, uma pessoa com sequela de paralisia infantil. Hoje, por conta do sucesso da vacina, até da poliovacina contra a paralisia infantil, contra a poliomielite, hoje raramente a gente vê. Meningite, quantas pessoas perderam a vida ou ficaram sequeladas por meningite? E hoje nós já não vemos tanto porque temos várias vacinas contra meningites. Então a gente costuma dizer que as vacinas elas acabam pagando um preço pela eficácia, pelo sucesso delas. Como eu nunca vi essa doença, eu não tenho medo, então eu não vou vacinar. Então, infelizmente, isso acontece aliado às fake news. Mas a gente pode dizer, uma vacina para ser lançada, ela tem que passar por todas as fases de estudo. Fase 1, fase 2, fase 3. E ela tem que ser analisada não somente aqui no Brasil. Todos os órgãos de saúde de seus países, elas acabam analisando. Nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, a EMA, que é a agência europeia, e aqui a nossa Anvisa. Então, não é só aquela vacina, ela não é exclusiva de um país. Ela passou por uma série de estudos que foram publicados, revisados por pares e ainda assim avaliadas pelas agências de saúde locais. Então, elas são seguras e são eficazes sim. Excelente. Fale um pouco dessa atuação das vacinas no nosso organismo, né? A gente toma a vacina, mas não sabe efetivamente como acontece, né, essa ação no nosso corpo. Então, explique pra gente.
Ótimo, porque as pessoas têm que entenderem que as vacinas elas são seguras, sim, mas como todo medicamento, ela pode causar reação adversa. Então, se você for tomar um paracetamol, uma dipirona, um anti-inflamatório, existem reações adversas. Exemplo, anti-inflamatório é um medicamento que pode causar disfunção renal, que pode causar gastrite, mas ninguém se importa quando toma anti-inflamatório. Paracetamol, ele pode fazer lesão hepática. Inclusive, se você tomar em altas quantidades, pode fazer insuficiência hepática, uma hepatite fulminante. As vacinas, como é que elas agem? As vacinas, uma parte daquele agente infeccioso, seja ele inativado, seja ele enfraquecido, a vacina é exemplo por vírus vivo atenuado, aquele vírus ele é enfraquecido para não ter a capacidade de causar a doença, ou ela é vacina de vírus inativado, um fragmento daquele vírus, né? Com bactéria, o raciocínio é um pouco semelhante, ela é aplicada junto com o veículo naquela vacina. Quando o seu organismo entra em contato com aquela partícula, ele vai ser estimulado a produzir células de defesa, que são chamados anticorpos. Os anticorpos são as células de defesa. Quando, exemplo, você se vacinou contra a gripe, o organismo foi estimulado a produzir anticorpos, ou seja, células de defesa contra a gripe. Quando esse paciente ele tem contato com o vírus da gripe, e esse vírus ele entra no organismo, rapidamente aqueles anticorpos, que são as células de defesa, que são as células ali vigilantes, identificaram a partícula, o vírus de influenza, o que é que ele faz? Neutraliza. Então, essa é a função da vacina, criar uma memória imunológica, criar células de defesa que vão ficar sempre atentas para quando você estiver exposto àquele vírus, àquele agente infeccioso. Então, a vacina contra a meningite, a mesma coisa, vão ser produzidos anticorpos. Uma pessoa com meningite ficou muito próximo de outra e aquela pessoa acabou contraindo a bactéria, né, ou o vírus, que a meningite pode ser viral, ela não vai adoecer porque rapidamente o organismo, os anticorpos identificam aquele agente infeccioso e neutralizam ele, através de várias reações, né, que nós conhecemos. A gente fala dos anticorpos, mas existem outras células também que acabam funcionando, né, nesse mecanismo de defesa. Porém, nesse estímulo podem acontecer as reações adversas, dor local, uma fraqueza, uma febre, que geralmente costuma ser febre baixa. Isso é um sinal de que o seu sistema imunológico ele foi ativado. Então, por isso que essas reações adversas, geralmente leves, elas podem ocorrer. Pois é, e não adianta ficar, porque eu não vou tomar vacina, porque eu não quero sentir dor, porque eu passo mal. Aí o doutor já está explicando que isso pode acontecer, mas é melhor esse tipo de sintoma do que ter um agravamento por causa de qualquer tipo de infecção, né, doutor? Agora fale pra gente, a gente tem a possibilidade de viver uma nova pandemia de Covid-19 ou de qualquer outra infecção? Infelizmente, sim. E uma das lições da pandemia da Covid-19, eu diria que é até mesmo nos prepararmos para pandemias futuras. Infelizmente, essa é uma verdade. Por quê? Porque hoje, cada vez mais com o processo de globalização. Então, uma pessoa que tinha uma doença na China, há muito tempo atrás, para chegar em outro país, ela tinha que sair de navio. E essa viagem demorava muito tempo e muitos acabavam morrendo durante a viagem, né? Se a gente falar ali no ano de 1900. Hoje, uma pessoa pega um avião, em 4 horas ele já está em outro país, em 12 horas ele já está em outro continente e aí vai. Então, hoje, esses vírus, essas bactérias, elas podem se espalhar muito rapidamente. A outra coisa é população mundial crescendo, muitas vezes oferta de comida diminuindo em alguns locais. Então, em alguns países africanos ou até asiáticos, as pessoas acabam comendo, né, e, infelizmente, é verdade, ingerindo animais que não fazem parte da cadeia alimentar. E esse tipo de interação pode também, né, você acabar contraindo esses vírus que sofrem mutações. A exemplo, a gente pode falar aqui gripe aviária, gripe suína. Então, o vírus influenza seria um dos principais deles. Esses vírus, eles têm geralmente 2 letrinhas, se a gente for perceber, H1N1, H3N2. O H significa de uma molécula chamada hemaglutinina e o N de outra molécula chamada neuroamenidase. Quando eles se cruzam, né, exemplo, vírus de uma ave com um vírus humano, eles podem desenvolver outros vírus nessa sopinha de letras que o nosso organismo ainda não está adaptado. Não existe vacina e aí pode surgir uma pandemia. E isso, lógico, é uma analogia em relação ao vírus da influenza, mas que pode acontecer, exemplo, em relação ao vírus da Covid-19, né? Tem outros SARS-CoV, né? Então, assim, infelizmente, isso é uma verdade, isso pode vir a acontecer. Você teme que a gente tenha uma nova pandemia em algum momento? Eu acho que, na verdade, essa pandemia já existe, viu? Porque, querendo ou não, a Covid está aí. A Covid está aí com tudo, porém agora, como tem a vacina, o que é que acontece? As pessoas não estão dando mais tanta importância, é uma gripe, estou gripada, ninguém mais foca que é o Covid, mas assim,
eu tenho muito medo de uma pandemia, assim, de um novo tipo de doença, um novo tipo de vírus. E não levar muito tempo, né? Que eu já vi algumas entrevistas de outros infectologistas também falando sobre isso, que tem a ver também com o comportamento do homem em relação à natureza. Isso também pode influenciar e muito, né, doutor? Muito, sem dúvida, porque mudanças climáticas hoje elas estão envolvidas em uma série de aumento de doenças respiratórias, infecciosas, doenças cardiorrespiratórias, né, doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças neoplásicas. Então, a mudança climática e principalmente mudanças do estilo de vida que essas mudanças climáticas podem vir a trazer, elas podem estar envolvidas, né, em tudo isso. A gente teve, inclusive, a H1N1 há cerca de 15 anos, né, que também foi uma pandemia, podemos dizer assim, não da mesma magnitude da Covid-19, mas isso é fato. E a gente vê nos noticiários o tempo inteiro o surgimento de novas doenças. A gente falou da volta, né, de outras, como sarampo, por exemplo, mas como é que se explica o surgimento dessas novas doenças? Olha, algumas dessas doenças, como nós falamos, principalmente do grupo aí da influenza, através desse cruzamento dessas sopinhas de letras, né? Essas interações que nós falamos, até as próprias mudanças climáticas. Então, algumas doenças, elas não surgem, elas ressurgem. Exemplo, se a gente for falar sobre dengue volta e meia aparece com aumento do número de casos absurdo e a explicação para isso pode estar envolvido também com mudanças climáticas. Então, faz com que você tenha mais acúmulos de água em alguns locais, você tenha muitas vezes rapidamente o desenvolvimento daquilo que era larva por conta do calor, virar rapidamente um mosquito e transmitir mais rapidamente, o acúmulo da população, desmatamento, uma série de coisas. Então isso faz com que doenças que antes não eram comuns possam vir a aparecer. Exemplo, febre amarela, né? Anos atrás nós falamos sobre febre amarela ocorrendo em alguns locais, principalmente estados do Sudeste. Acredita-se que muito daquilo ali tinha a ver com o desmatamento, né? As construções invadindo esses locais. Então, esses vírus, essas bactérias, elas podem vir a surgir nesse contexto. Dengue, demos exemplo agora de mudanças climáticas. Influenza, envolvendo essa questão de interação ou a questão de globalização, de viagens rapidamente, e a possibilidade desses vírus eles serem transmitidos, né, dentro de um voo ou quando aquela pessoa chegar naquele determinado local. Falando um pouquinho sobre a dengue, que o senhor citou aí, né? Que a gente vê o surgimento com casos alarmantes. Em 2024, a gente pode sim ter índices altíssimos de dengue aqui no Brasil. O que é que falta para poder a gente diminuir esses números? Né? É conscientização por parte da população? Na sua visão, faltam também mais campanhas educativas, uma ação mais contínua do governo, do Ministério da Saúde nesse sentido? O que é que falta? Perfeito. É um mix de tudo isso aí que você falou. Dizer, muitas vezes, né, os entes federativos, né, o governo, colocar a culpa só na população é muito fácil, quando na verdade nós sabemos que não é só dessa forma. Então, exemplo, uma simples tampinha de refrigerante serve para ser um foco de dengue ali com diversas larvas que vão virar diversos mosquitos. Então, a parte da limpeza pública é importante, não é? Então, assim, conscientizar a população, sim, mas a limpeza pública ela também tem que ser efetiva, independente de bairro, seja um bairro mais favorecido, menos favorecido, ela tem que ser extremamente efetiva. Esgotamento. Então, assim, nós podemos ver, infelizmente, ainda em algumas cidades do Brasil, da Bahia, ou até mesmo na nossa cidade de Salvador, às vezes, esgoto a céu aberto. Então, nós conseguimos ver isso e isso pode ser também, né, ali um foco de dengue. Aliado a isso, as mudanças climáticas. O mosquito da dengue, a larva, ela gosta muito de temperatura quente e água. Quando tem isso, é a condição ideal que ela tem, por isso que no verão aumenta muito os casos de dengue. Chuvas de verão, acaba eclodindo aquelas larvas, o calor faz com que a larva rapidamente vire mosquito e esse mosquito, quando parasitado pelo vírus, ele venha transmitir a doença. Então falta sim conscientização da população, que às vezes nós conseguimos observar, é triste isso, uma lixeira do lado, a pessoa acaba jogando, né, fora daquela lixeira, não tem noção, como nós falamos, com a tampinha pode ser foco de um mosquito da dengue. Falta conscientização muitas vezes também de nossos gestores, né, municipais, estaduais e muitas vezes gestores federal. Exemplo, há pouco tempo faltava o produto para fazer o fumacê, para utilizar o fumacê. Lógico que o fumacê não é ideal em algumas situações, mas às vezes é o que temos.
para utilizar, principalmente quando o caso de números de dengue acabou explodindo, então faltou produto para o Fumacê. Os agentes comunitários de saúde, muitas equipes deficitárias, né? Então tudo isso acaba favorecendo, infelizmente, essa explosão no número de dengue. E aí entra uma situação agora epidemiológica. A cada momento, novas gerações vão surgir e não foram expostas ao vírus da dengue. Então essa geração nós chamamos de geração de susceptíveis, porque quem já teve dengue pode contrair até 4 vezes. Eu digo que você tem direito a contrair 4 vezes, lógico que não é direito, né? Eu passei direito, doutor. Então você pega um tipo por cada dengue, uma vez por cada tipo de vírus. Mas se essa pessoa já teve 4 tipos de vírus, ela não vai contrair mais. Então, daqui a 15, 20 anos, uma nova população de vulneráveis vai surgir. O senhor falou aí do Fumacê, eu lembrei que era um negócio bem frequente há um tempo atrás, né? Sempre, quase que diariamente, passavam nas portas, e a gente atualmente não vê muito isso. E nessa falta do Fumacê, tem gente que opta por queimar lixo, queimar papel, queimar mato, achando que realmente funciona, que isso diminui a presença dos mosquitos, enfim. Funciona? Não funciona em absolutamente nada, né? Então, assim, a única coisa que funciona se você queimar é aquela citronela. Citronela, assim, eu já vi até queimar fumo. Porque o fumo tem um cheiro muito forte, o mosquito ele acaba afastando, né? Ninguém vai fazer isso porque a queima do fumo vai trazer outros problemas de saúde também, respiratórios principalmente, até como essa fumaça desses outros materiais. Citronela até sim, né? Agora aquela citronela industrial, que antigamente tinha muito, hoje nós temos substâncias muito mais efetivas, mas tinha aquela citronela que você ia queimando e não é que você acendia e o espiral exatamente, mas não existe nada sobre isso. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a Mpox? A gente vê no noticiário, a gente ouve falar, mas efetivamente, o que é a Mpox? Quantos casos a gente já tem aqui no Brasil e na Bahia? Tá aí, é outra doença que não é uma doença nova. Então as pessoas falam, toda vez surge uma doença nova. A varíola dos macacos, né, hoje conhecida como Mpox, né, ou varíola M, mas mais como Mpox, ela já foi identificada há muito tempo. Então, desde a década de 50 foram identificados macacos, né, que iam ser utilizados para pesquisa com o vírus, por isso que é o nome varíola dos macacos, né, ou Mpox, já foram identificados. No Brasil também tinha sido identificado na construção dessas estradas transamazônicas, né, foram identificados um bicho preguiça com esse vírus. Então, não é uma doença nova, é uma doença que se parece com a varíola antiga, que nós não conhecemos porque foi erradicada, graças a Deus, pelas vacinas, né? Então, esses pacientes, eles acabam contraindo através de via respiratória ou através de contato, né? E ela não transmite muito facilmente pela via respiratória, graças a Deus. Diferente da Covid-19, que a transmissão é muito mais fácil respiratória, porque pode ser por aerosol, ou seja, partículas menores que podem ficar em suspensão no ar, a varíola dos macacos é gotícula. Então, ela não fica muito tempo no ar, o vírus logo cai, porque é pesada aquela partícula. Então, a pessoa contrai e desenvolve uma série de lesões, né? Ela pode apresentar principalmente lesões de pele. Óbito é extremamente raro pela Mpox, né? Não costuma acontecer. E o que os pacientes mais reclamam é de dor no local daquelas lesões. Se muitas vezes a transmissão foi através de uma relação sexual, lembrar que não é através do sexo em si, mas o atrito durante o ato sexual, essas lesões elas podem começar na região genital. O paciente tem gânglios aumentados, né? E lembrar que, assim, a varíola dos macacos, a Mpox, ela tem uma variação muito grande em relação ao número de casos. Então, esperou-se que naquele momento fosse aumentar de forma significativa, não aconteceu, e agora, ultimamente, nós vimos, né, um aumento do número de casos. Eu diria, ainda bem, aquém do que era esperado, né? É uma doença que tem vacina, mas a vacina ela é só indicada para grupos extremamente específicos. Não adianta, né, vacinação em massa para ela, não tem um mínimo sentido. No caso, eu ouvi algumas pessoas falarem em entrevistas e citarem a questão dessa transmissão através do ato sexual, do atrito, ser mais comum entre os homens.
Isso procede? Sim, isso é dado, então a gente foge de qualquer tipo aqui de opinião nossa, isso são publicações científicas. Mais de 90% das pessoas inicialmente que tiveram a Mpox foram homens que fazem sexo com homens. Então tinha essa característica, sim, nesses dados. E justamente assim, o que acontece? Esse atrito sexual é que acaba muitas vezes favorecendo essa transmissão, mas às vezes não é só dessa forma. Inclusive criou-se um preconceito muito grande no começo da doença que atrapalhou pessoas que tinham a suspeita de Mpox procurar o serviço de saúde. Nós falamos que isso são dados, mas outras pessoas pegam Mpox por várias outras causas. Exemplo, uma pessoa que tem Mpox que dormiu em uma cama e aquela pessoa vai ali manipular aquele lençol, a secreção daquelas feridas pode transmitir Mpox. Mas isso é um dado estatístico, um dado científico, sim, né? Que era justamente esse grupo, o grupo mais afetado. Quanto tempo em média dura o tratamento da Mpox? Pois é, o tratamento hoje é um tratamento, você tem um antiviral específico, não é muito comum, não é comum, inclusive a gente até escuta às vezes, né, alguns profissionais, não existe um tratamento específico, existe um tratamento específico, né, mas ele não é tão comum, ainda necessitava um N maior de pacientes, ou seja, um número maior de pacientes, e a doença ela acaba tendo uma resolução espontânea. Então ela vai melhorar com ou sem medicamento. O que a gente vai tratar é fazer o tratamento de suporte, tratar a dor, impedir com que aquelas lesões se infectem. Então é o que a gente costuma fazer para esses pacientes. No geral, essas lesões costumam sumir com 14 dias. Alguns pacientes demoram um pouquinho mais. Vamos para outra questão agora, a febre europush. A gente ouve também falar, assiste muitas notícias em relação a isso. Já são mais de 1000 casos aqui na Bahia. Então vamos falar sobre esses sintomas, né? Como é que a gente pode identificar? De fato a febre é o principal ponto de alerta? Sim, outra doença que não é nova, já é uma doença já conhecida. Acredita-se que esse aumento do número de casos, né, pode estar associada a um melhor diagnóstico. Então, depois da pandemia da Covid-19, principalmente, os métodos de diagnóstico melhoraram muito, principalmente através de métodos moleculares. Então, a gente só não faz somente sorologia, você estuda aquele material genético, seja do vírus, da bactéria, do fungo, o que for. Então, acredito que essa melhora tenha acontecido dessa forma. E é um vírus que ele é transmitido através da picada daquele maruim, né? Não é o Aedes aegypti, que até pode outros mosquitos transmitirem, mas é o maruim que todo mundo fala. Eu achava que aquele mosquito não fazia nada, ele pode, infelizmente, transmitir. A febre de Europush, ela é muito, mas muito parecida com os casos das outras arboviroses. Dengue, zika, chikungunya. O paciente ele vai ter dor no corpo, ele pode ter dor nas articulações, dor de cabeça, fraqueza. E a característica principal é justamente a febre. Então, se parece muito em um paciente com essa suspeita diagnóstica, com esses sinais e sintomas. Se ele vem de um local onde está sendo muito comum, aquela região de Valença ali mesmo, Santo Antônio, estava tendo muitos casos de febre Europush, deve-se levantar suspeita. Ou seja, através dos sinais e sintomas associado a um inquérito epidemiológico, como nós chamamos, né? Mas parece muito e isso dificulta muito o diagnóstico. Eu diria que o que nos deixa de certa forma mais tranquilo é que não existe um tratamento específico, né? Mais tranquilo no sentido de que se ele foi confundido com dengue, zika ou chikungunya, também são doenças que não têm um tratamento específico e o tratamento vai ser o mesmo. Sintomáticos, ou seja, medicamento para dor e para febre e principalmente hidratação. E ficar atento, lógico, aos sinais de complicação. Muito bem, bora explicar para esse povo o que são as viroses, as arboviroses, o que causa os sintomas mais comuns. Vamos explicar porque virose, inclusive, é um termo que está na moda. Olha, virose dá uma confusão muito grande quando a pessoa vai no médico e o médico diz assim, ó, a senhora está com a virose. Eu sou professor, coordeno um internato de urgência e emergências e eu costumo dizer para os alunos que quando você falar que o paciente tem uma virose, identificar o vírus, essa é uma grande verdade. Na grande maioria das vezes nós não vamos conseguir. Existem métodos para isso? Existe. Mas, exemplo, em um hospital, né, de grande porte no Sudeste, um exame desse para você identificar um vírus, ele pode vir a custar R$3.000, porque nem a operadora de saúde acaba cobrindo. Mas, quando você falar uma virose, é importante você dizer para o paciente, olha, a senhora a suspeita é uma virose, dentre essas viroses, a suspeita pode ser dengue ou chikungunya, né? Se
senhora tem uma virose respiratória. Essas viroses respiratórias podem ser por adenovírus, rinovírus, né? Pode ser por metapneumovírus. Explicar, dizer, dar um norteamento ali para o paciente, tornar aquele diagnóstico mais específico e dizer assim, ó, mas nós não vamos chegar qual vírus é, porque não temos meios para isso. Porque o meio seria esses testes moleculares, como nós falamos, que são caríssimos, né? Então, exemplo, uma virose intestinal. Tem como diagnosticar? Sim. Hoje existe um exame que faz ali o estudo do material genético das fezes ali para identificar se é vírus, se é bactéria, se é fungo, rapidamente. Principalmente se é vírus ou bactéria ou até um parasita. Em 2 horas você pega as fezes do paciente, bota no aparelho e ele vai te dizer essa diarreia por tal vírus, essa diarreia por tal bactéria. Isso é fantástico, mas é caro. Nós não temos isso, não está acessível para boa parte da população, seja de hospitais públicos ou privados. Então, virose nada mais é do que qualquer doença causada por vírus. Então, HIV é uma virose? É. Hepatite A, hepatite B, hepatite C é uma virose? É. São viroses. Dengue, zika e chikungunya são viroses? São, mas são arboviroses. Aí já é uma subdivisão. Arboviroses são viroses transmitidas através de mosquitos. Então, aí nós chamamos essas doenças de arboviroses. O que é uma virose intestinal? São viroses que os sinais e sintomas vão ser do trato gastrointestinal. Náuseas, vômitos, diarreia. O que é uma virose respiratória? É uma virose onde sinais e sintomas vão ser do trato respiratório. Coriza, congestão nasal, dor de garganta, tosse. Então, essas são as famosas viroses. Então, a gente pede, na medida do possível, que o profissional que esteja atendendo aquele paciente não dê esse diagnóstico tão em aberto assim, é uma virose. Apesar disso ser um CID. Existe um CID, que é o Código Internacional das Doenças, que vão nos atestados médicos, que vão nos relatórios, isso é mundial, onde está lá, doença por vírus não classificada em outra parte, né? Então, assim, é um desafio diagnosticar a virose, mas eu acho que dá para a gente detalhar um pouco mais. Veja, a senhora está com a virose respiratória. Dentre os vírus, pode ser Covid, pode ser influenza, né? Então, assim, isso é importante. A senhora está com a virose intestinal, né? Dentre os vírus intestinais pode ser rotavírus, norovírus, adenovírus, né? Mas nós não temos como identificar. Então, acho que essa orientação é importante. E lembrar que é um mito dizer que não tem tratamento para as viroses. Tem. Tem tratamento para virose quando é hepatite B? Tem. Tem tratamento para virose quando é hepatite C? Tem. Tem tratamento para virose quando é HIV? Tem. Tem tratamento para uma virose gripe mesmo, influenza? Tem, que é o Tamiflu, é o Tamiflu. Tem tratamento hoje para Covid? Tem. Tem tratamento antiviral, tem tratamento que bloqueia a resposta inflamatória. Então, nós temos tratamento sim para algumas viroses. Por incrível que pareça, esse ano eu já peguei 3 viroses. Peguei rotavírus, norovírus, peguei uma outra. Menina, foi assim, eu nunca me vi com tanta virose, uma atrás da outra. Mas eu vou de boa, vou no otorrino, passa a medicação. Tem forma de prevenir? Tem. Olha que importante. Uma das coisas que a gente mais orienta aos nossos pacientes, que nós falamos hoje, é saúde não é a mera ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar físico, social e mental. Então, isso é extremamente importante. Hábitos de saúde, né? Hábitos saudáveis. Então, você procurar ter uma boa alimentação. Nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, isso não é possível para parte da população, né? Mas ter hábitos alimentares saudáveis, comer frutas, comer verduras, procurar se alimentar bem. O feijão nosso, né, no dia a dia, a proteína é importante. Repito, sabemos da dificuldade, infelizmente, né, de parte da população. Hidratar bem é extremamente importante. E não é hidratar com bebida alcoólica. A bebida alcoólica não hidrata, né? Que sempre tem um que pergunta, bebida alcoólica ou refrigerante hidrata? Não, não hidrata. Nem refrigerante, nem bebida alcoólica, nem nada. Sucos industriais também não. Suco de caixinha não, tem que ser natural, né? Hidratação. Então, isso é importante. Procurar dormir bem. Hoje nós sabemos que noites de sono perdidas estão envolvidas com diversas doenças. Baixa da imunidade, doenças mentais, depressão, ansiedade, neoplasias, doenças cardíacas, doenças neurológicas, noites mal dormidas. Procurar fazer atividade física regular, isso é extremamente importante, tem que procurar um tempo para isso, né? Então, assim, isso é fundamental. E, principalmente, higienização das mãos antes de qualquer alimento, higienizar as mãos após sair do banheiro, não é? Tudo isso vai ser importante. Evitar aglomeração de pessoas se você tem alguma doença que sua imunidade esteja baixa, né? Então, pacientes com neoplasias, pacientes com algumas doenças infecciosas que baixam a imunidade, exemplo de AIDS mesmo. Então, tem uma imunidade mais baixa, evita aglomeração, ou se for para aglomeração, utiliza máscara, né? Então, tudo isso vai ser extremamente importante. Higienização das frutas, das verduras, tudo isso. Etiqueta ao tossir, está doente,
Evita estar junto de outras pessoas para não transmitir. Se estiver tossindo, espirrando, utiliza a dobra do cotovelo, né? Então, tudo isso é extremamente importante para que nós possamos manter nossa saúde em dia e nos defender de quê? Do que estamos expostos no dia a dia. O dia a dia nós estamos expostos a vírus, bactérias, fungos e, graças a Deus, não adoecemos por conta do nosso sistema imune, que depende de tudo isso que nós falamos, para que ele esteja atento ali 100%, para quando aparecer algum agente invasor, ele neutralizar. Excelente. Inclusive, você falou sobre essas questões da higienização. Na pandemia, a gente ficou muito nesse hábito, né? Nesse costume, lavar os alimentos, lavar as mãos toda hora, tirar os sapatos quando chegava em casa. Mas parece que caiu por terra, todo mundo deu uma relaxada, né? Cris, olha que interessante. Algumas pessoas ainda mantém esse hábito, e eu sou uma delas. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e ela brinca na casa toda, então lá em casa eu sou o primeiro a dar exemplo, né, para as pessoas que trabalham lá com a gente, que a gente considera da família praticamente, né, minha esposa também é profissional de saúde, é médica, então a gente não entra com sapato em casa, né? Alguns locais não permitem que o sapato fique lá de fora, outros permitem, bota aquela sapateirinha de andar, sapateira, né? É até barato aquilo ali, ou você tira o sapato, entra e deixa naquele determinado local. É o ideal. Isso já é rotina em boa parte de países asiáticos, né? Então, eu acho, minha opinião, né, sola de sapato, de sandália é algo muito sujo, que seria, né, sei que alguns não vão concordar, mas quem pegar uma sola de sapato e fazer uma análise microbiológica de uma sandália, né, e tiver criança em casa, vai entender um pouquinho sobre isso. Ou às vezes nem precisa ser criança, você chega cansado, quer deitar na sala, joga ali uma almofada para assistir o seu jogo, o que for. Eu acho que é um método extremamente importante. Higienização das mãos. Eu, a todo momento, está aqui no meu bolso agora o meu álcool gel. Eu não ando sem ele. Esse virou um companheiro aqui inseparável, né? Talvez eu possa esquecer meu celular em casa, mas não esqueço meu álcool gel. Então, isso é extremamente importante. Barateou muito, no começo ele era mais caro, mas se você puder lavar a mão com água e sabão, também vale muito a pena, né? Já ajuda demais. O álcool gel, que eu estou falando, que às vezes você está no ônibus, está em algum local, pegou no corrimão, o que for, o álcool gel é importante. Ou não tem álcool gel, não tem como lavar a mão, não bota a mão na boca e no nariz não, pelo amor de Deus, né? Porque aí você pode estar levando esses agentes infecciosos para essa região. Excelente. Antes da gente finalizar, doutor, tenho umas 2 perguntas. A primeira em relação à prescrição médica. Tem muita gente que ainda, eu não vou ao médico com essa resistência em relação ao diagnóstico de virose. Eu vou me automedicar, né? Vou buscar aquele remedinho ali que eu tenho o hábito de tomar, sempre deu certo, então vou continuar tomando, tá tudo bem. Fale um pouco dos riscos da automedicação, né? Por que não se automedicar em uma suspeita de virose? Por que é necessária a prescrição médica? Olha, geralmente quando eu tenho esses sintomas, como o bom brasileiro, a gente se medica sozinha, né? Que é o que a gente faz, que não é o certo. O certo é procurar uma unidade, né, de saúde para saber o que é que a gente realmente tem. Até porque uma simples gripe acaba virando uma pneumonia ou coisa mais séria. Mas geralmente eu tomo uma medicação antigripal e fico aguardando. Se melhorar os sintomas, ótimo. Se não, aí procura uma unidade de saúde. Olha, ótimo. Eu acho que a gente está fazendo aqui um importante trabalho de saúde pública, porque falando de diversos assuntos e assuntos que podem ter um impacto significativo na vida das pessoas, seja no uso errado de medicamento, trazendo mal através das reações diversas, ou de contraindicações mesmo, exemplo de dengue e anti-inflamatórios, ou até mesmo esse paciente está deixando passar um quadro grave e esse quadro evoluir. Exemplo, eu estou com dor de cabeça, febre e vômito. Isso aí pode ser alguma virose. Essa tríadezinha, dor de cabeça, que é a cefaleia, vômito e febre, pode ser o quê? Meningite. Doutor, mas ele não está com o pescoço duro não, ele conseguiu colocar, não queira ser médico, deixe esse diagnóstico para um profissional de saúde, porque parte das meningites muitas vezes pode não ter rigidez de nuca. Então uma dor de cabeça, uma febre, um vômito pode ser uma meningite. Outra coisa, eu estou com uma dor no corpo e febre, tomei logo um anti-inflamatório, doutor. Qual foi o anti-inflamatório que você tomou? Qualquer anti-inflamatório em um paciente com dengue pode aumentar o risco de sangramento. E aí esse paciente que teria uma dengue tranquila no sentido de sem complicações, complica com sangramentos por conta do anti-inflamatório. E aí pode ir a óbito por conta daquele anti-inflamatório. Ou pacientes até mesmo doenças não infecciosas, né? Muitas vezes paciente do interior. Eu costumo brincar com os alunos que você vai em alguns interiores e o cara vai no mercadinho, o cara fala, estou sem troco para lhe dar, mas você aceita uma cartela de diclofenaco?
e está ali uma cartela de anti-inflamatório. É muito comum as pessoas se automedicarem. E muitos ainda criticam, Cris, já vou pegar o gancho, quando o governo instituiu que antibiótico só podia ser vendido com receita. Certíssimo! Senão hoje no Brasil nós teríamos, já temos, boa parte disso, o maior índice de resistência de antibióticos do mundo. Se você for ver, tratava a infecção urinária antes com o quê? Bactrim, que é o sulfametoxazol, trimetoprim. Hoje, na verdade, a gente não utiliza de forma empírica porque as bactérias estão resistentes. Então, assim, para tratar infecção urinária, infecção respiratória, os antibióticos eles mudam constantemente porque as bactérias não são bobas. Elas vão adquirindo o que se chama resistência bacteriana e já, isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, se nós não tomarmos cuidados, em 2050 já temos uma população morrendo por conta de bactérias multidroga resistentes. Em 2050 esse número vai ser estarrecedor. Então, nós temos que ter essa consciência que medicamento ele deve ser, na medida do possível, orientado e prescrito por um profissional de saúde. Paracetamol. Eu vou tomar o paracetamol e estou tomando há um tempão e cada vez mais. Pode causar lesão hepática. Dependendo se for em alto, né, uma quantidade muito alta, pode causar uma hepatite fulminante. Mas todas elas, a dipirona, o paracetamol, o anti-inflamatório, são medicações seguras quando indicadas, né, quando utilizadas e prescritas na forma correta. Então, automedicação, a gente tem que tomar bastante cuidado. Dengue. O que salva o paciente com dengue? Hidratação. E esse cálculo de hidratação, quem faz é o médico. Então, eu digo sim, tem febre alta, que apareceu de uma hora para outra, dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, suspeita de dengue, procure um profissional de saúde. Ele vai fazer um cálculo da hidratação perfeita para você. Né? Então, geralmente, a gente utiliza 60, 80 ml por quilo. Então, ele vai calcular certinho e um terço tem que ser de soro reidratação oral. Então, automedicação é algo extremamente complicado. A gente entende que tem uma população que não tem acesso fácil ao serviço de saúde, mas na medida do possível, se não for um caso tão grave, procura uma unidade básica de saúde, né? Procura uma UPA, isso vai ser extremamente importante. Muito bem. Última pauta da gente, botulismo. Assunto do momento. Assunto do momento, todo mundo falando sobre isso. Mortadela é a grande vilã, pelo amor de Deus. Olha, botulismo é outra coisa que a gente, né, tem que desmistificar para a população, porque muitas matérias vêm assim, surto de botulismo na Bahia, e é verdade, é um surto. Agora, olha que interessante, a gente costuma, quando fala surto, pensar um número muito grande de casos. Olha o que aconteceu com o botulismo, a gente vai explicar o que é essa doença. 2024, já 6 casos. Doutor, surto com 6 casos? E se a imprensa querendo né, fazer sensacionalismo? Não é não, porque surto é quando temos um aumento significativo de uma doença quando não era esperado. Então, às vezes, um caso pode ser um surto. Olha que coisa. Então, 2023, quantos casos de botulismo nós tivemos? 2. E antes de 2023, sabe quantos casos de botulismo nós tivemos? Em 2022, nenhum. 2021, nenhum. 2020, nenhum. 2019, 1. Então, essa doença ela não é esperada. Quando surgem 6 casos, né, 4 pacientes, se eu não me engano, na região de Campo Formoso, um de Senhor do Bonfim e o outro agora, acho que foi de Cícero Dantas, que a imprensa acabou divulgando, e a CESAB também na sua nota, acaba assustando. Então, o botulismo é uma doença causada pela toxina botulínica, que é aquela mesmo utilizada em procedimento estético. Essa toxina ela foi primeiro utilizada em quê? Foi utilizada primeiro para aqueles pacientes que têm enrijecimento por uma sequela de AVC, por alguma doença neurológica, ela serve para relaxar e esses pacientes tentarem, né, ter uma movimentação maior. É utilizada nos músculos da face. Para quê? Para que você fique com aquela sensação de paciente de pessoa mais jovem. Então, ao ter contato com a toxina botulínica produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, ele acaba atingindo as células nervosas. Entre um neurônio, que é uma célula nervosa, e outro neurônio, existe a sinapse. Eles comunicam através de terminações nervosas. A toxina botulínica age justamente ali. Então, ao ter contato com a toxina botulínica, pode ser um pouquinho só. Esse paciente ele começa a ter uma paralisia ascendente. Ele pode ter alterações no olho, ele tem a pálpebra caída, né, como nós chamamos de pitose palpebral, ele pode ter vertigem, visão dupla, que é a diplopia, dificuldade de falar, dificuldade de articular palavras, dificuldade de engolir, o que pode fazer com que ele aspire, caia no pulmão e pode morrer até por, né, uma asfixia.
E a morte vem, muitas vezes, nos casos graves, infelizmente foram 2 pacientes que foram a óbito, quando ele atinge os músculos respiratórios. Por isso que o tratamento dessa doença tem que ser instituído o mais rapidamente possível em unidade de terapia intensiva, porque esses pacientes geralmente precisam de um suporte ventilatório, né, de um ventilador mecânico para respirar para ele. E onde é que a gente encontra essa doença? Como é que contrai? A suspeita agora é uma mortadela de frango, mas que pode ser em qualquer local. Exemplo, vimos agora recentemente uma vaquinha que ficou conhecida no Brasil inteiro, de uma brasileira que foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, tomou uma sopa e contraiu o botulismo, né? Sequelas neurológicas graves. Agora, na França, anteontem, divulgado, né? 5 pessoas que comeram molho pesto e tiveram botulismo. Então, pode ser através de frutas, verduras, mas principalmente através de alimentos em conservas e alimentos enlatados. E alimentos defumados, esses alimentos de produção artesanal, tem que tomar bastante cuidado. Então, alimentos enlatados e esses alimentos em conserva, o palmito é grande famoso com isso, né? Eu cresci ouvindo essa coisa, cuidado com o palmito, viu? Palmito pode dar botulismo, porque o palmito, muitas vezes, ele é vendido de forma artesanal, extração irregular, a pessoa tira o palmito ali, corta todo bonitinho, bota naqueles vasos e aí acaba dizendo palmito em conserva. Então, pode ser uma das causas, né? Então, principalmente, repito aqui, enlatados e alimentos em conserva. Mas aí entra também os embutidos. Embutidos também é outra fonte disso. Maravilha. Doutor, faça as suas últimas considerações aí para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, em relação a tudo isso que a gente conversou. Deixe sua mensagem final. Eu sempre digo que melhor do que a gente remediar, melhor do que tratar é prevenir. Então, quando a gente fala de doença, a gente está falando junto também de prevenir doenças e de promover saúde. Através de como estimular as pessoas a hábitos saudáveis de vida. A gente tem que bater nessa tecla. Uma boa alimentação, hidratar bem, procurar dormir bem, né? Realizar atividade física, atividade social. É extremamente importante, né? Estar junto com a família, estar junto com amigos, né? Ir para festas, ir para a igreja, ir para culto, o que seja, né? Então, assim, isso é extremamente importante, né? A gente ter isso, porque isso vai ajudar na prevenção de diversas doenças. Pegar aquilo que foi negativo para a gente, exemplo da pandemia da Covid-19, e tirar lições positivas. Lições positivas de perceber como é bom viver em sociedade, como é bom estar junto, como é bom confiar na ciência, né? O poder da ciência ter nos devolvido voltar ao nosso normal, nosso novo normal, através da vacinação. A vacina não é só para criança, a vacina não é só para idoso, adultos também têm vacina. Vacina para tétano, vacina para influenza, para gripe. Tem diversas vacinas para adultos, né? Vacinas para adolescentes, como HPV. Então, todos devem estar atentos também às suas vacinas, que vai ajudar, né, na prevenção dessas doenças infecciosas que, infelizmente, no dia a dia nós somos expostos. Perfeito. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Falando aqui sobre mitos e verdades da medicina. Algumas perguntas que chegam, alguns questionamentos. Então, é mito dizer que uma criança que vai ficar sem camisa vai passar um vento, vai trazer um vírus e o vírus vai penetrar através ali do peito aberto. Isso é extremamente comum, né? As pessoas acharem que você está sem camisa, pode você ficar mais fácil contrair as viroses respiratórias. Elas não vão penetrar através do peito, elas vão penetrar através da mucosa nasal, através da mucosa da boca, principalmente através da mucosa nasal. Então, é mito isso.